Oi, amores, tudo bem com vocês? Sou a professora Uratinai e hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso programa Cyberflix. Vem ler comigo. Hoje nós vamos ver como nós vamos identificar o tema central de um texto. Para a gente entender direitinho, eu preciso saber o que é um tema, né? O tema nada mais é do que o assunto principal do texto. Todo texto, diferente, qualquer gênero textual, ele traz um assunto principal. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Ok? Então, esse descritor avalia a habilidade de reconhecer qual é o assunto principal e depois dele, por meio dele, é que os outros vão ser desenvolvidos. Tema é o assunto central, principal do texto. Tá dando para vocês entenderem? Para a gente conseguir trabalhar isso daqui, a gente vai precisar saber o que é o tema, que eu acabei de falar para vocês, que é o assunto principal, realizar a leitura atenta dos textos. Toda e qualquer leitura, ela precisa ser atenta para que a gente precise e consiga entender o texto nas suas minúcias. E nós vamos ler diferentes gêneros textuais. E toda vez que nós formos ler, nós vamos perguntar: esse texto fala sobre o quê? Vamos lá treinar? O primeiro textinho vem: as Amazônias. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: água e céu. É a mata que mais tem fim, mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Pessoal, muita coisa falando no texto, né? Fala de floresta, fala de rio, fala de astronautas, mas qual é o assunto principal? Fala sobre o que esse texto? Então, quando nós formos identificar o tema, nós vamos sempre nos fazer essa pergunta. Vamos lá ver o que é que ela pede? O texto trata de quê? Fala sobre o quê? Letra A importância econômica do rio Amazonas, tem isso aqui. Das características da região. Letra C, de um roteiro turístico da região amazônica. Ou letra D, do levantamento da vegetação. O que é que vocês acham? 3 segundinhos para vocês conseguirem identificar o tema. E aí? Isso mesmo. Ele fala das características da região. Vejam só. Ele diz que é uma floresta com rios azuis, que lá do céu, lá do espaço, eles só viam assim a floresta, né? Que antes era só céu e água. E fala da mata contínua, então são características da região, árvores muito altas, mata cheia, o rio Amazonas, que é o maior do mundo. Vamos para o próximo? Esse é grandinho, mas é bom, tá? 23 de julho de 1932, morte de Santos Dumont. Você já ouviu falar em Santos Dumont? Eu e meu avô, que somos loucos por aviões, sabemos tudo a respeito dele. Ele nasceu em 20 de julho de 1873. Gostava de mecânica e de ler livros de ficção do Júlio Verne. Estudou física, química, mecânica e eletricidade, lá na Europa, mas nunca completou um curso superior. Em suas pesquisas, Santos Dumont começou pelo automobilismo, que logo abandonou, concentrando-se no objetivo da conquista do ar. Entre 1898 e 1909, Santos Dumont planejou, construiu e pilotou mais de 20 inventos, entre eles balões livres, balões dirigíveis, biplanos e monoplanos.
E no dia 23 de outubro de 1906 conseguiu fazer o primeiro voo mecânico do mundo, com o 14 bis. Depois construiu vários outros aviões, mas a utilização do avião na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, fez com que ele abandonasse as experiências aeronáuticas. Voltou para o Brasil em 1931, passando a residir em Petrópolis, Rio de Janeiro, em uma casa que projetou nos mínimos detalhes e que hoje é o Museu Santos Dumont. Ele morreu no dia 23 de julho de 1932, em Guarujá, São Paulo. Pessoal, vocês conhecem esse gênero textual? Bem conhecido, né? Ele trata de quê? Vê. Desde o nascimento, tudo que ele fez durante vida e da morte. Qual é o gênero? Uma bibliografia. Trata sobre o que esse texto? Vamos ver? Qual é o assunto principal? Qual é o tema desse texto? É a vida de Santos Dumont, a loucura que ele tinha por aviões, aqui vem, ó. Eu e meu avô, assim como Santos Dumont, somos loucos por avião. Os estudos de Santos Dumont, os inventos de Santos Dumont. Pessoal, observa que todas as 4 opções elas estão contidas no texto. Mas tem uma que é a principal. Através dela é que as outras são desenvolvidas. É o que fala? Por que é que eu estou falando aí da loucura por aviões? Tem um motivo, não tem? Por que é que Santos Dumont estudou tanto, que aqui fala dos estudos? E os inventos, meio que são a mesma coisa, né? Ele estudou para poder preparar os inventos. Então, a parte principal do texto é a vida de Santos Dumont. Tranquilo até aqui? Texto grande, mais simples e de fácil entendimento. Vamos lá. Diálogo. Está faltando tanto diálogo hoje em dia. Há muitas famílias carecendo de diálogo, de princípios morais, religiosos e humanos claros. Sem poder dar a tão esperada educação aos filhos, os pais têm transferido essas incumbências às escolas, que ainda não estão preparadas para atender essa demanda. A consequência desse fenômeno, chamado de exclusão familiar, faz com que os jovens fiquem à mercê da comunicação de massa, nem sempre saudável. Esse texto dá pano para a manga, né? A gente desenvolver várias coisas, mas vamos nos ater ao que nos traz aqui. Qual é o tema, qual é o assunto central desse texto? Ele tem de título diálogo, beleza. Mas será que é o diálogo somente? Vamos para as opções? O tema central é a comunicação em massa, vê que ele aparece aqui de forma explícita. É a educação escolar, quando diz aqui que as escolas ainda não estão preparadas para a demanda. É a educação familiar, quando diz aqui que há muitas famílias carecendo de diálogo, que não podem dar educação aos filhos, então transferem para a escola. Ou é a exclusão social? Professora, está difícil de entender isso aqui. Vamos por eliminação? Em algum momento aqui foi falado em exclusão social. Eu não achei isso no texto. Ele vem dizendo chamado de exclusão familiar. Que tipo de exclusão familiar trata aí? Quando os pais transferem suas obrigações para a escola. Então, excluem o que é seu dever e transferem para a escola, tá? Então, a gente já pode eliminar. Ele fala sobre educação familiar. O que é que vocês acham? Quando eu digo que carece de diálogo na família, que os pais não estão podendo dar educação aos filhos. Quando eu falo de educação de pais para filhos, eu estou falando de quê? Educação familiar. Nossa resposta já está aí, a gente nem precisa dar continuidade às demais, mas poderíamos ir. Fala sobre educação escolar aqui, o que é que eu trabalho na escola enquanto educação? Não.
Fala de comunicação de massa? Fala, por conta da falta de diálogo aqui entre as famílias. Os jovens não têm essa base em casa, então eles vão procurar o que é dito lá fora. Então eles vão com a comunicação de massa. Tranquilo? Nossa resposta é a letra C. Tá dando para entender até aqui? Vamos lá. Água, uma questão de sobrevivência. Ao mesmo tempo que precisamos evitar a poluição dos mananciais, devemos também economizar a água tratada. Deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes nos coloca no rol dos responsáveis. Atitudes de respeito e preservação do meio ambiente, em particular o uso racional da água, podem ser desenvolvidas a partir de atitudes em sala de aula. Monitorar o hidrômetro, medidor do consumo de água, calcular o consumo de água por pessoa e promover campanhas de redução de gasto são caminhos interessantes para atingirmos tais objetivos. Aí eu vou fazer a mesma pergunta. Esse texto fala sobre o quê? Professora, fala sobre água. Tranquilo, fala. Mas o que da água? O que é que ele trata aí no texto? A poluição da água, do consumo inteligente. Quando eu falo em consumo inteligente, é um consumo racional. Ele fala da nossa responsabilidade quando lá estamos escovando os dentes, deixamos a torneira aberta. Então, vejam, ele trata sobre esse consumo, né? Vamos ver das alternativas como é que estão? Qual é o principal assunto desse texto? Letra A importância de atitudes em sala de aula. Ele fala da importância das atitudes ou ele fala que nós podemos desenvolver atitudes a partir de sala, ou seja, nós aprendemos em sala de aula e levamos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa comunidade. A poluição do planeta Terra, ele falou aqui da poluição do planeta Terra. É só sobre isso que trata o texto, é o principal que tem aí. Letra C, o monitoramento do hidrômetro. Só é sobre isso que fala, a gente tem que estar lá olhando direto se está consumindo direitinho, se não está. Ou o consumo racional da água, consumir de forma inteligente, para que nós tenhamos água aí durante muito tempo. E aí, o que é que vocês acham? Qual é o assunto principal? Letra? Isso mesmo, letra D, consumo racional de água. Gente, eu gostaria de fazer uma correçãozinha. Aqui no texto que fala sobre Santos Dumont, quando eu falei do gênero textual, eu disse que era uma bibliografia. Na verdade, é uma biografia. Foi uma confusãozinha aqui da professora com questão de referências bibliográficas. Mas o gênero textual é biografia, ok? Vamos lá, dou continuidade. Próximo textinho. Adoro, tirinha, né? Nós já estudamos, né? Linguagem não verbal, linguagem verbal. Vamos lá. Observa lá o primeiro quadrinho. Vândalo, olha isso. Já estão valendo as novas regras do tal acordo ortográfico. Acentuação, hífen, mudou um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Precisamos de um corretor ortográfico novo para essa máquina urgente. Fala sobre o que o texto? Sobre um corretor ortográfico? Vamos ver? Qual é o tema? É o novo corretor ortográfico. O texto todinho é desenvolvido por conta do corretor ortográfico. Letra B, o novo acordo ortográfico, está lá no primeiro quadrinho. Letra C, a nova regra de acentuação, também no primeiro quadrinho. Ou a nova regra da máquina? O que é que vocês acham? Tem nova regra em máquina aqui? Não, né? Então eu já elimino a letra D.
A nova regra de acentuação. Onde é que consta essa nova regra de acentuação? No novo acordo ortográfico. Veja, um assunto está ligado ao outro. Letra B, o novo acordo ortográfico. Ou letra A, o novo corretor ortográfico. Lembra que quando eu falei que tema é o assunto principal e a partir dele os outros são desenvolvidos? Então, bora lá. Por que é que eu vou precisar de um novo corretor ortográfico para a minha máquina? Por conta do novo acordo. Tranquilo? Por que é que eu vou ter que estudar a nova regra de acentuação? Porque mudou tudo no acordo ortográfico. Deu para entender agora? Qual é o assunto principal da tirinha? Letra B. Vamos para o próximo. Isso aqui é tranquilo demais, né? A gente sabe que isso é um folderzinho, campanha publicitária. Vamos lá. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. Lave sempre as mãos. Ao tossir ou espirrar, use um lençozinho e não compartilhe seus utensílios pessoais. Lave as mãos frequentemente. Para que é que serve esse texto? Perguntinha para vocês. Qual é o assunto abordado aí? Qual é o assunto principal? A gente sabe que o folder ele vai fazer uma promoção de alguma coisa, né? Vai ser um incentivo, uma campanha publicitária. Mas é para que isso daí? É a ação do vírus da gripe, a prevenção contra o vírus da gripe, a vacinação contra a gripe ou a venda de remédios sem prescrição médica? Professor, eu ainda não entendi. Então vamos por eliminação. A gente tem que aprender a fazer essas eliminações lá para poder chegar na resolução correta. Vamos lá. Fala sobre uma ação do vírus da gripe. Eu estou agindo aí, fazendo algo. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar para esse vírus da gripe aí chegar para todo mundo. Beleza. É isso? Prevenção contra o vírus da gripe. Vacinação. Fala sobre vacinação ali. Ou é venda de remédios? Se nós observarmos bem direitinho, tem o nome aqui, ó. Previna-se. Então, eu já sei que trata-se de uma prevenção. Mas prevenir o quê? Aí a gente vai ler o texto de novo. Contra o vírus da gripe. Tá bem tranquilo aqui, né? Não preciso dar nem muito tempo para vocês responderem. Vamos lá? Qual a opção correta? Letra B. Para o próximo. Adoro esse texto. Espero que vocês gostem também. Vamos lá. Trágico acidente da leitura. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio da lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Quando de súbito a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou plantada ali diante de mim, focando-me. Olha a palavra, abscôndito. Que momento passei? Momento de imobilidade, apreensão, de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante o pelotão de fuzilamento, quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar: fogo! Gente, esse texto é lindo, né? Quem nunca parou quando está lendo um texto, tem uma palavra lá que você não conhece e você trava. Não sei o que é e para onde eu vou e o que eu faço. Acontece sempre. Aí o que é que eu faço? Dicionáriozinho, abro lá, procuro a palavra e continuo minha leitura. Não erro mais. Professora, a senhora fez a atividade? Fiz a atividade de casa. Sabe o que é que significa abscôndito? Escondido. Vocês acreditam? Só para complicar a leitura que estava tão gostosa, mas é assim mesmo. Trata sobre o que o texto, gente? Vamos lá ver as opções?
O conteúdo central do texto aborda o quê? A emoção do autor ao encontrar uma palavra desconhecida. Letra B, o prazer da leitura, ao mesmo tempo cômica e trágica. Letra C, o desejo do autor de se entregar aos prazeres da leitura. Ou letra D, a admiração do autor pelas belezas da arte do fotógrafo. O que é que vocês acham? Fala sobre o que aí? Eu meio que quando fui explicar o texto já dei a resposta, mas vou deixar vocês pensarem. E aí, qual é o assunto central? Tudo isso daqui se desenvolve porque tem um assuntão lá, né? Que é a leitura. E para o autor, Mário Quitanda, essa leitura é como? É prazerosa, muito prazerosa. Só que no meio da leitura tinha uma pedrinha, né? No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma palavra desconhecida que fez com que ele ficasse imóvel e apreensivo. Como eu vou continuar minha leitura se não sei o que é que significa estar aqui? Aí ele fez como a professora sempre dá a dica, pega o dicionário, pesquisa, encontra, coloca lá e continua a leitura. Tranquilo? Então fala sobre o que aí? A emoção do autor ao encontrar uma palavra desconhecida no meio de um texto que estava tão bom. Tudo bem até aqui, gente? Eu espero de coração que vocês tenham entendido o que é o tema do texto. Que nós consigamos ler mais e melhor e fazer sempre, como eu disse lá no início, uma leitura bem atenta para que a gente consiga resolver as questões, tudo bem? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.